Gente, continuando nossa aula sobre os vícios redibitórios, vamos analisar a questão dos prazos. A partir do 445 do Código Civil, estabelece uma série de prazos decadenciais. Esses prazos não são prescricionais, são prazos decadenciais, são aqueles prazos que fulminam o próprio direito material. Diferente da prescrição, onde há uma perda, na verdade, da exigibilidade ou da possibilidade de ter essa pretensão analisada pelo judiciário. Então são prazos decadenciais, os prazos para as ações edilícias. Quais são as ações edilícias? Tanto a ação estimatória ou quanto menores ou a ação redibitória. Tá? Então vamos lá. Nos casos de vício de fácil constatação que podem ser percebidos de imediato no momento da entrega, no momento da tradição do bem, nós temos o prazo de 30 dias para os bens móveis e de 1 ano para os bens imóveis. Se o adquirente já estiver na posse do bem, esses prazos serão reduzidos pela metade, passando assim a 15 dias para os bens móveis e 6 meses para os bens imóveis. Então, por exemplo, numa determinada situação que você emprestou o seu carro para um terceiro, para uma outra pessoa, por exemplo, A emprestou o carro a B e ao final desse contrato de locação, ou de empréstimo, se for o caso, esse B quis comprar o carro. Então, se aparecer algum defeito, esse prazo não será mais o prazo de 30 dias, mas sim o prazo de 15 dias para que possa ser ajuizada as ações edilícias, ou a ação estimatória ou a ação redibitória. Por quê? Porque a pessoa já estava na posse do bem. Então, se já estava na posse do bem, reduz-se pela metade esse prazo, porque, teoricamente, a pessoa já tinha lá a fruição do bem e já teria tido oportunidade maior de visualizar se havia defeito ou não. Então, o caput do 445 traz os prazos gerais: 30 dias para os bens móveis, 1 ano para os bens imóveis. Se o adquirente já estiver na posse do bem, aí nós teremos o prazo de 15 dias para os bens móveis e de 6 meses para os bens imóveis, tá? Nos casos que a constatação do vício ocorre a posterior, depois da tradição, quando a pessoa já está fruindo bem, aí nós teremos outros 2 prazos: 180 dias para os bens móveis e 1 ano para os bens imóveis, contados a partir do conhecimento daquele vício. Se os prazos gerais de 30 e 1 ano, bens móveis e bens imóveis, são contados a partir do momento da alienação do bem, nesse caso aqui, na excetuação da regra geral, o prazo irá começar a contar a partir do conhecimento do defeito, tá? Então a regra geral é que os prazos de 30 dias e de 1 ano começam a contar do momento que houve a tradição, ou seja, a entrega do bem. Se a parte já está na posse do bem, diminui-se esse prazo para 15 e 6 meses, 15 para bens móveis e 6 meses para bens imóveis, se a parte já está na posse do bem, do momento em que houve a alienação. E se a gente estiver diante de bens ou defeitos que surjam apenas a posterior, então nós teremos 180 dias para os bens móveis e 1 ano para os bens imóveis, contados a partir do conhecimento daquele vício, tá? Então, se você compra um carro, mas esse defeito não aparece naquele momento, e esse defeito na marcha, na embreagem, na refrigeração, enfim, um defeito oculto que já existia anteriormente e você só toma conhecimento futuramente, porque fez uma viagem de longa distância, porque exigiu mais do carro, e aí foi observado esse vício oculto, no caso, esse vício redibitório. Então, nessa situação que você já estava posterior à alienação do bem, os prazos começarão a contar do momento em que teve conhecimento daquele vício.
Então, se você compra um bem hoje, um bem móvel, por exemplo, mas nesse momento você não consegue enxergar qualquer defeito nele e esse defeito só ocorre daqui a 2 meses, daqui a 2 meses, quando você tiver conhecimento do vício, é que começará a correr o prazo, não de 30, mas o de 180 dias, tá? É isso que está previsto no 445. Vamos analisá-los. Artigo 445. O adquirente decai, olha aí, se ele decai, então nós estamos tratando de prazos decadenciais e não de prazos prescricionais. O adquirente decai do direito de obter a redibição, a ação redibitória, ou abatimento no preço, ação estimatória, no prazo de 30 dias se a coisa for móvel e de 1 ano se for imóvel, contado da entrega efetiva, ou seja, da tradição. Já falei a vocês que tradição é a entrega do bem. Se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzindo a metade. Então, o 445 traz 2 situações. Quando o defeito é observado naquele momento, né, no momento da alienação, a partir daí conta-se o prazo de 30 dias para bens móveis e 1 ano para bens imóveis, contados da entrega efetiva do bem, quando o bem foi entregue pelo devedor ao credor, e se já estava na posse, contar-se-á a partir da alienação, reduzindo a metade esse preço. Então, se o bem não estava na posse, conta-se esse prazo de 30 e de 1 ano a partir da tradição. Se a pessoa já estava na posse do bem, conta-se a partir da alienação, reduzindo o prazo geral pela metade. Tá? Parágrafo 1º. Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, ou seja, aquela situação em que o vício não se apresenta naquele momento da tradição ou da alienação, mas sim quando a pessoa, o adquirente, já está na fruição do bem. O prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência. Então é mais um prazo que se inicia não da tradição nem da alienação, mas do momento em que teve conhecimento. Até o prazo máximo de 180 dias em se tratando de bens móveis e de 1 ano para os bens imóveis. Então a contagem do prazo decadencial para os vícios redibitórios pode tanto se iniciar a partir da tradição, quando o bem não está na posse do adquirente, e aí nós teremos 30 dias para bens móveis e 1 ano para bens imóveis. Pode contar, iniciar, o prazo decadencial pode se iniciar a partir da efetiva alienação, quando há a compra e venda, por exemplo, do bem, e aí o prazo será reduzido à metade, porque a pessoa já estava na posse, reduzindo para 15 dias os bens móveis e para 6 meses os bens imóveis. Ou a terceira hipótese, que aqui é do parágrafo 1º do artigo 445, 180 dias para bens móveis e 1 ano para bens imóveis, contados a partir do conhecimento do vício, se esse vício se apresentou a posterior, não naquele momento em que foi feita a alienação. Parágrafo 2º traz uma questão interessante. Tratando-se de venda de animais, eu já disse a vocês que os animais são considerados semi-moventes, os prazos de garantia por vícios ocultos serão estabelecidos em lei especial. Nós não temos lei especial que trata da venda e comercialização de animais. Ou, na falta desta, que é a situação que nós temos no direito brasileiro, pelos usos locais, ou seja, os costumes locais da venda, da compra e venda de gado, né, da compra e venda de determinados tipos de animais. Ou, se não tiver costume local ou não tiver lei específica, então trataremos da venda de animais no mesmo prazo dos móveis que aduz o parágrafo 1º, no caso, 180 dias. Então, um animal doméstico que você compra no shopping, então, ou, na verdade, desculpa, que você compra a outra pessoa, um cachorro, um gatinho, enfim, um papagaio, desde que não seja ilegal, que você compra de outra pessoa, o prazo para você alegar um vício naquele animal será de 180 dias, em razão do parágrafo 2º do 445, que faz menção ao parágrafo 1º do próprio artigo. Isso para relações entre civis. Se nós estivermos diante de relações de consumo, nós vamos ver mais à frente quais são os prazos que o Código de Defesa do Consumidor
estabelece. Tá? Então, o importante é vocês observarem se o defeito oculto se apresentou no momento em que foi realizada a alienação, se ele se realizou, se ele apareceu a posterior ou se ele apareceu também naquele momento da alienação, mas a parte, o adquirente já estava na posse desse bem. E aí, para cada situação dessa, nós teremos prazos diferentes, tá? Prazos decadenciais.